Então nós precisamos ter uma visão de como Deus realmente estabeleceu o relacionamento entre pais e filhos. É o meu primeiro passo neste mês da família. Vamos lembrar o que disse o profeta Ezequiel no capítulo 16. Ele diz: demais tomaste os teus filhos e as tuas filhas que me geraste e os sacrificaste a elas por acaso para serem consumidas. Acaso é pequena a tua prostituição? Então Deus disse que aquele povo que estava sacrificando os filhos a um deus chamado Moloque, ele disse: você está fazendo isto é um ato de prostituição, é um pecado. E ele continua dizendo: mataste os meus filhos e os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Veja, Deus chama as crianças meus filhos. Então nós temos que entender que toda criança é um filho de Deus. O salmista, no Salmo 127, 3, 4 e 5, ele disse: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear contra os inimigos à porta. Então veja, Deus disse que aquelas crianças estavam sendo sacrificadas a Moloque, eram meus filhos. O Senhor diz: vocês estão matando os meus filhos. Agora vem o salmista e disse: os filhos são herança do Senhor. Filhos são um presente de Deus. Jesus diz em Marcos 10, 13 a 16: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nela. Então, tomando-os nos braços e impondo-lhe as mãos, os abençoava. Então olha o carinho, o cuidado e o amor que Jesus tinha com as crianças. Ela disse: deles é o reino. Então todos os filhos pertencem ao Senhor. Nós temos apenas a responsabilidade de cuidar, de administrar a vida dos nossos filhos. Temos que educar os filhos na educação, conforme Paulo diz, na disciplina de Deus, porque os nossos filhos pertencem a Deus. Então nós vamos começar hoje por ver, à luz da Bíblia, os deveres dos pais e dos filhos, que eu acho que é aqui que está a chave de tudo mais que diz respeito a uma família. Vamos lembrar, Efésios, voltando lá, responsabilidade dos filhos, dever dos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Isto é justo. Nós temos hoje muitos jovens aqui na igreja também, adolescentes. O chamado de Deus é para obedecer aos pais, diz que é uma coisa justa. O pai e a mãe merecem a submissão e a obediência dos filhos, diz que é justo. Versículo número 2 diz: honra o teu pai e honra a tua mãe. Isto é um mandamento, é o primeiro mandamento com promessa. Versículo número 3: para que te vá bem, sejas de longa vida na terra. Então vamos pensar que este mandamento, que tem uma promessa, na nossa sociedade atual, ele não é vivido com responsabilidade. A Bíblia diz que os filhos têm o dever de obedecer aos pais, que é justo, para que eles tenham uma vida longa, para que lhes vá bem a vida, para que quando depois se tornarem adultos e constituírem família, tragam isto nas suas raízes, na sua história. Dever dos filhos é obedecer ao pai e à mãe. Eu não estou falando aqui de bebês,
Estou falando de filhos, de crianças, descendentes, que têm da criança a vida adulta, portanto estamos falando 3, 4 anos, que o bebê não tem entendimento, mas a partir dos 5, 6 anos tem entendimento, até chegar a 20, 21 anos, a idade adulta. Ou seja, toda criança, até chegar à idade adulta, que está debaixo dos cuidados dos seus pais, têm que obedecer aos seus pais, têm que honrar pai e mãe. Esse é um mandamento que tem promessa.